Estamos desejando uma excelente noite a todos os nossos amigos e internautas. Estamos iniciando mais uma edição de vídeo da programação, nossa programação, programa Despertar para o Saber em Cristo, programa de oração, de mensagem bíblica e sempre exibido aí na segunda-feira, na quinta-feira, no sábado. A partir das 19 horas nós estamos sempre exibindo aí um vídeo especial aí, uma série especial que traz renovo, traz fortalecimento, traz edificação para a sua vida aí. E você hoje vai ficar no conforto da sua residência aí, na sua sala de jantar, no seu sofá, na sala, no seu escritório, no melhor canto aí de conforto da sua casa, estudando junto conosco a partir de agora. Nós estamos trazendo para você aí uma série especial. Vai ser 7 vídeos, vai ser 7 vídeos, 7 séries especial de vídeo, com cada um com um tema mais maravilhoso e mais edificante para você. Hoje nós estamos iniciando o primeiro vídeo da série especial que diz assim, com o tema principal, valorizando a família cristã. E o nosso ponto de estudo hoje vai falar sobre a família é um projeto de Deus. Gênesis, no capítulo 2, 24, o embasamento bíblico do nosso estudo de hoje. E eu quero desejar uma excelente noite, a graça e a paz para todos os senhores. Lá no final, a gente faz a nossa complementação aí, do fechamento, a nossa oração. Boa noite a todos vocês. E o nosso estudo de hoje, ele fala sobre a família. A família é um projeto de Deus. Diz assim, valorizando a família cristã. Diz assim, é a expressão de uma... É uma expressão que carrega um significado profundo no contexto da fé cristã. Ela se refere a reconhecer, promover e viver os princípios bíblicos que sustentam a família como uma instituição sagrada criada por Deus. Isso envolve aí alguns aspectos, nós vamos mostrar alguns aspectos que fala sobre o reconhecimento do propósito divino da família, onde sempre Deus sempre, todos os momentos, tanto no primeiro na igreja primitiva, no passado, como hoje, no presente, como no futuro, sempre será assim. As ações de Deus sempre valorizando, Deus sempre se preocupando com relação à família, inclusive para a família cristã, os santos. Deus sempre está o quê? Os seus olhos a todos os momentos, todos os instantes, com relação à vida dos seus santos, a questão da valorização da família cristã. Deus sempre está promovendo ações referentes à valorização, referente à nossa família, à nossa vida. E alguns pontos que nós vamos ver no estudo estão aqui, que fala sobre valorizando a família cristã, referente ao reconhecimento do propósito divino referente à família, a família que foi instituída por Deus. É um ambiente onde se deve ensinar os caminhos do Senhor sempre. É um espaço de proteção, de amor, de conhecimento. E outro ponto que diz assim, a prática de valores bíblicos no lar cristão. Aí Deus sempre está atentando, valorizando com relação ao amor, com relação ao respeito, com relação à obediência, à honra referente aos filhos, a responsabilidade de ambos, tanto da mãe e do pai, compromisso de uma vida espiritual referente à família, referente a uma vida espiritual na amplitude da igreja. E outra coisa, outro ponto que Deus sempre mostra é o que? A proteção contra os ataques culturais e morais. Deus sempre está mostrando referente aí como
valorizar a família e defender contra as ideologias e práticas que tentam destruir os padrões estabelecidos por Deus com relação à família. Deus está de olho com relação a isso aí, esses ataques imorais aí, tanto culturais e referente à questão da mídia. Deus sempre está mostrando a questão o povo cristão com relação à cultura desejada por Deus. Aí mostra também exemplos para a sociedade cristã atuais, a família, de modo como se portar saudavelmente, como se portar como testemunho de Cristo nos dias atuais. E valorizar a família cristã sempre é um propósito de Deus, é um princípio de Deus, tanto na igreja como no lar, sempre fortalecendo os vínculos referente ao amor da família, referente ao amor, referente a sua o seu buscar na igreja, referente ao amor com relação na amplitude do lar, a questão do respeito, a fé, o compromisso e a verdade com a palavra de Deus sempre. E ele dá sempre prioridade à questão da fé na nossa vida. E a gente vai iniciar agora o nosso estudo. A gente fez só um contexto aí referente à questão da valorizando a família cristã. São valores e princípios aí que Deus sempre está atento, sempre está nos promovendo essa valorização referente à nossa vida no contexto cristão. Aí diz assim, a família é um projeto de Deus. E a família é um projeto de Deus. Aí no texto base do nosso embasamento do nosso estudo diz assim, Gênesis capítulo 2, 24, diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se dois, uma só carne. Aí o início do estudo que diz assim: a família é a primeira instituição criada por Deus antes da igreja, do governo ou qualquer outra estrutura social. Deus estabeleceu o lar, a criação da família em Gênesis 2:24. Revela a intenção divina que o ser humano viva sempre em relacionamento, em comunhão, em amor, em compromisso. Olha que maravilha! Deus sempre valorizando a questão da atenção, os olhos deles voltados com relação à família. A origem divina da família, outro ponto de estudo, Gênesis no capítulo 2, versículo 18, diz assim: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Deus viu que a solidão não era adequada para o homem. Outro Aí, ponto 1. Aí, ponto 2, diz assim, de observação, ele criou a mulher a partir do homem, para que juntos formassem uma unidade só. Ponto 3 diz assim, a criação do casamento foi a base para a existência da família divina. Lição: a família não é uma invenção humana, mas sim um plano divino, perfeito e amoroso. A família não é uma invenção do homem, mas sim um plano divino, perfeito e amoroso de Deus para com o homem e para com a mulher. Deus criou a família, homem e mulher. Aí, outro ponto aqui diz assim: os três princípios de Gênesis, em capítulo 2, versículo 24, diz assim: por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aí nós colocamos aqui 3 pontos de princípio, que diz assim: primeiro ponto, deixar. Primeiro ponto é deixar. Aqui tem a observação: deixar é o quê? Refere-se à maturidade emocional e independência. 2. Deixar é o novo lar e passar a ser prioridade. Aí vamos para outro ponto, que diz assim, ponto 3,
Deixar não significa abandonar os pais, mas obedecer nova liderança do lar. Aí, outro ponto de estudo que fala unir-se. Aí, ponto um, ponto 2 e ponto 3. Ponto um, unir-se quer dizer, envolve aliança, envolve compromisso, envolve fidelidade. Ponto 2, aí unir-se. Aí diz assim: o casamento é uma decisão séria, sagrada e duradoura. Unir-se é a união que vai além do físico. É a união que vai além do emocional, é a união que vai além do espiritual e social. Aí outro ponto que diz assim, tornar-se uma só carne. Diz assim, aí ponto um e ponto 2. Aí diz assim, fala de intimidade, fala-se de parceria, fala-se de comunhão e cooperação. Ponto 2 diz assim: representa um só propósito, uma só direção e uma só missão. Olha que maravilha! Vamos continuar o nosso estudo. A lição do nosso estudo diz assim: é um plano de Deus para a família. É união profunda e duradoura, marcada por compromisso e amor genuíno. Agora vamos para outro ponto do nosso estudo que fala assim: a família é um alvo de ataques. Aí esse ponto aqui nós colocamos aqui 7 pontos, aonde a gente deve ficar atento quais os pontos de ataque para a nossa sociedade atual, para a família atual, para a família cristã atual. Aí diz assim, João no capítulo 10, versículo 10 diz assim: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Aí diz assim, eu vim para que tenham vida e também tenham abundância. O ladrão vem somente para roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. Vida para que tenham vida em abundância. Olha que maravilha. Aí, os inimigos que tentam destruir a família na atualidade. Aí, quais são os inimigos e quais são as formas? Aí, primeiro ponto, a gente colocou 7 pontos de formas que o inimigo destrói a família. Diz o que? A desvalorização do casamento e os divórcios. Aí, ponto 1 diz assim: o mundo prega que o casamento é algo ultrapassado ou opcional. Isso aqui é verdade. Hoje, nos dias atuais, quando se fala em casamento, ei, as pessoas entraram numa descredibilidade tão grande com relação ao casamento, mas o casamento é algo maravilhoso, é algo divino. Aí diz assim: o inimigo tenta enfraquecer o compromisso, promovendo egoísmo, traição, separação entre os casais. Outro ponto, que é o ponto 2, fala imoralidade sexual e rejeição dos valores cristãos. Esse é um ponto também bastante atual, que fala sobre a pornografia, o adultério, a sexualidade, distorce o propósito da intimidade conjugal. Satanás busca corromper a pureza do cristão e destruir a confiança e romper as alianças. Outro ponto 3 que fala sobre a rebeldia dos filhos. Outro ponto também de ataque aí, ó, referente à família, a rebeldia dos filhos. O desrespeito à autoridade dos pais causa divisões, dores, conflitos na amplitude dos lares cristãos. Aí outro ponto que diz assim: o inimigo ataca e a estrutura é, o inimigo ataca a estrutura de obediência e honra estabelecida por Deus na amplitude do lar. Aí, ponto 4 fala sobre a divisão e a falta de diálogo e intimidade conjugal. Diz assim: brigas constantes, falta de perdão, comunicações geram distâncias emocionais entre os cônjuges, entre o marido e a mulher, entre os filhos. Satanás semeia orgulho, gritos, frieza entre os cônjuges
e entre os pais e filhos, e sempre distanciando cada vez mais o, o, o lar cristão. Aí, outro ponto aqui, 5, inversão de papéis. Diz assim: o inimigo tenta confundir os papéis dados por Deus entre o casal. O marido como líder amoroso e a esposa como auxiliadora sábia. E os filhos como filhos obedientes. O resultado é a desordem e a ausência de referência espiritual na amplitude do lar, na amplitude da família. 6, negligência espiritual. Diz assim: negligência espiritual e violência doméstica. Quando o lar não ora, não lê a Bíblia, não cultua a Deus, o inimigo enfraquece a fé da família. Sem cobertura espiritual, o lar fica vulnerável a todo tipo de ataques. Ponto 7, que fala sobre as influências culturais e mediáticas. Filmes, séries, música, ideologias que atacam valores da família sempre, nos dias atuais. Outro ponto que diz assim: Satanás usa o entretenimento para normalizar o pecado e banalizar o sagrado. Outro ponto: a mídia e a cultura atual muitas das vezes distorcem o papel da família, o papel dos caminhos cristãos. Lição: famílias firmadas em Cristo, famílias firmadas na palavra de Deus, são mais protegidas, fortalecidas pela verdade de Deus em suas vidas e tornam-se cada vez mais fortes diante das investidas do mundo atual com relação à fé. Aí diz assim: o propósito da família cristã. Diz assim, Efésios 5, 25, diz assim: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 6, no capítulo 6, do 1 ao 4, diz assim, versículo 1: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. 2, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro. Vamos continuar aqui. Aí, diz assim, é o primeiro mandamento com promessa. 3, versículo 3, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Versículo 4 diz assim, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Diz assim, a família é o lugar de ensino da fé, do caráter e dos valores eternos a Deus. Deus usa a família como reflexo do seu amor e da relação com a igreja atual. Maridos e esposa vivam em submissão mútua sempre, em amor, sacrifício e respeito sempre. Filhos aprendam o caminho da obediência, do temor a Deus sempre. Lição: a família é o campo de discipulado, é o retrato do reino de Deus na igreja atual, nos dias atuais. Como valorizar a família no dia a dia, na atualidade? Aí a pergunta: como pode se fazer isso? Como pode valorizar essa família nos dias atuais? Aí, primeiro ponto de valorização para valorizar a família, diz assim: orando juntos diariamente, não só na igreja, mas orando todos os momentos na amplitude do lar. Ponto 2, estudando a Bíblia como família, não só deixando para estudar a Bíblia na igreja, mas estudando sempre, sempre tirando um momento para estudar a Bíblia. Aí, 3, participando dos cultos e atividades da igreja, sempre sendo mais assíduo na questão congregacional. Outro ponto, praticando o perdão e o diálogo e o amor sempre, diariamente, momentaneamente, todos os momentos, a prática do perdão é um ponto de valorizar a família. 5, investindo tempo de qualidade com seus filhos e cônjuges. Esse investindo tempo de qualidade com os filhos e cônjuges, sempre estar do lado dos filhos, do lado da esposa, tirando um tempo também para a questão do divertimento sagrado, referente
a uma praia, referente a um divertimento, a um lazer, uma viagem. Isso é importante, fortalece a família. Lição: a família é fortalecida pelo cuidado diário, o cuidado espiritual, o cuidado emocional entre os cônjuges, marido e mulher, e entre os filhos com relação aos pais. É, essas atitudes são um tipo de valorização e fortalecimento para cada vez mais na amplitude da família. Outro ponto aqui que fala perguntas e reflexões para os dias atuais. Essa é muito boa, que diz assim: eu tenho valorizado minha família como Deus deseja? Outro ponto, uma pergunta muito bacana aqui, ó. Segunda pergunta diz assim: o que eu preciso deixar para fortalecer a minha vida e a minha casa? Outro ponto que diz assim: como posso contribuir para que minha família seja mais unida na base cristocênica? Olha que pergunta maravilhosa. Outro ponto que diz assim: tenho sido um exemplo de amor, tenho sido um exemplo de respeito, tenho sido um exemplo de fidelidade no meu lar, tenho sido um exemplo de respeito, de fidelidade no meu lar, referente a amor, respeito e fidelidade no meu lar. Será que eu tenho sido? Uma pergunta interessantíssima. Esse versículos complementares do nosso estudo, e fala sobre Josué, no capítulo 24, versículo 15, diz: porém, se vos parecer mal, os vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amoreus, em cujas terras habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí outro versículo da Bíblia, referente a embasamento do Salmos, no capítulo Salmo 127, no versículo 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Outro versículo, capítulo de Provérbios 22, 6, de instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Aí diz a conclusão do nosso estudo, diz assim: a família nasceu no coração de Deus. Quando a valorizamos e a conduzimos segundo o princípio da palavra de Deus, experimentamos a paz, experimentamos a alegria, esperamos o propósito de Deus para com a nossa vida. Que nossa família seja luz neste mundo e sempre venhamos a testemunhar o Deus vivo, o Deus de amor, o Deus de esperança, o Deus de sabedoria, o Deus de valorização, o Deus de motivação na nossa vida sempre. Nós estamos concluindo nosso primeiro estudo na série Valorizando a Família Cristã. Vão ser 7 vídeos, nós temos mais 6 vídeos para frente aí, e hoje estudamos a família é um projeto de Deus. Você viu aí no contexto de todo o estudo, aonde Deus sempre, tanto no passado, no presente e no futuro, aonde Deus ele sempre o que está de olho na nossa família, na nossa vida. Deus sempre está proporcionando momentos para com a nossa vida de valorização, valorizando a nossa vida, a nossa família sempre. E tanto na amplitude da igreja como na amplitude da nossa vida, do nosso lar, a valorização de Deus com relação à nossa vida, ela é grandiosa, ela é maravilhosa em todos os aspectos, em todos os pontos para com a nossa vida. Deus ele está sempre, a todos os instantes, a todos os momentos, tanto ele está nos abençoando e proporcionando o que? A edificação, tanto na questão crescimento espiritual, como
Em todos os momentos, Ele está nos o quê? Alimentando e nos fortalecendo, nos ensinando a questão da valorização, valorizar a nossa vida, o crescimento espiritual para com a nossa vida. E estamos encerrando o nosso estudo de hoje. A gente vai concluir com a nossa oração, onde diz assim: Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse ensino tão maravilhoso. Senhor, nós te agradecemos por um ensino tão maravilhoso ter vindo até o nosso coração, chegado até o nosso coração, o Senhor ter colocado em nossa vida para alimentar, Senhor, e edificar, e fortalecer e renovar a vida de milhares e milhares de irmãos de todas as nossas congregações no mundo, Senhor. Senhor, esse estudo vai trazer renovação na amplitude da família, vai trazer mais amor, vai trazer mais esperança, vai trazer mais paz, vai trazer mais renovação, vai trazer fortalecimento na amplitude da família. Senhor, glorificado seja sempre o Senhor para com a nossa vida, com o nosso coração, com relação ao ensino do Senhor para com a nossa vida. Senhor, de maneira geral, nós agradecemos ao Senhor pela essa maravilhosa motivação, valorização em nossa vida, que é o ensino da tua palavra, Senhor. Senhor, porque com esses pontos maravilhosos, o nosso amor foi renovado nessa noite. A esperança do Senhor foi renovada no nosso coração. Senhor, os propósitos, todos os nossos propósitos, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, foi renovado nessa noite, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, pela nossa família, pela família do povo cristão, pela família, Senhor, de maneira geral, pela igreja do Senhor, a família que é a igreja do Senhor. Senhor Jesus, também pedimos de maneira especial, uma bênção especial para os nossos líderes, Senhor, no mundo, os pastores, os presbíteros, os diáconos. Senhor, as pessoas que trabalham nos departamento de jovem, departamento de criança, de adolescente. Senhor, as mulheres que trabalham na tua igreja, que cada vez mais, Senhor, abdica do seu tempo, Senhor, para cuidar das pessoas, ensinar as pessoas. Senhor, obrigado, Jesus, por cada uma delas nesse momento. Senhor, e agradecer pela ação especial, a valorização especial do Senhor para com a nossa vida e com a edificação, Senhor, da nossa fé com relação à tua igreja, Senhor. Senhor, louvado e exaltado seja sempre o Senhor para com a nossa vida. Amém, Jesus.